Então vamos orar, em nome de Jesus, feche seus olhos onde você estiver, vamos agradecer ao Pai por mais um dia estarmos aqui reunidos, para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para compreender qual é a porção desse Shabat, né? Hoje, já sexta-feira, né? Já estamos no Shabat, aí a gente vai aproveitar esse tempo profético que paramos para aprender mais do Senhor, sairmos do engano, né? Que, felizmente, estivemos inseridos nossa vida inteira, porque não sabíamos. E o Senhor, Ele tem descortinado nossa visão, nossa mente, e que toda vez que a gente se reúna para a gente refletir sobre esses assuntos, que isso entre na nossa vida, que traga realmente uma transformação de dentro para fora, e que após cada vez que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo mais do Senhor, isso já vai gerando um arrependimento, né? Uma techuvá mesmo. E a gente não é mais o mesmo, não tem como ser o mesmo, não tem como continuar com as mesmas práticas. Ou a gente vem para um estudo desse, com um objetivo realmente de mudança na nossa vida, ou a gente vem apenas por curiosidade. Se a gente vier só como curiosidade, a gente vai ouvir, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Mas se a gente realmente quiser mudança, a gente vai ouvir como curiosidade, mas vai permitir que o Senhor, Ele nos convença. Porque quem nos convence de tudo é Ele. E o Senhor, nesses últimos dias, Ele tem derramado o seu conhecimento sobre nós. E o que mais queremos é o conhecimento da glória dEle, que Ele disse que derramaria sobre toda a terra. Então, eu quero fazer parte disso, e eu sei que vocês também. Então, pela misericórdia dEle, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, graça, em nome de Jesus, e desejo de mudança, né? Então, vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Na terra, no céu, em tudo que existe, Pai, nós podemos ver a tua grandeza e a tua misericórdia. Eu te exalto, Senhor, nessa noite, na beleza da tua santidade, por tua misericórdia em nossas vidas, que nos permitiu, Senhor, acordar mais uma vez, respirar mais uma vez, viver um dia mais uma vez. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados de estimação, perdão, Senhor, pelas iniquidades, por aqueles pecados insistentes que nós temos dificuldades em abrir mão. Pedimos que o teu Espírito Santo, que é quem nos convence, nos ajude, nos instrua, nos ajude a não apenas pedir perdão da boca para fora, mas que nos ajude nessa mudança, Senhor. Porque sem ti nós não somos nada. Em nós não há nada, Senhor, de bom que se aproveite. Se não for o Senhor, não tem possibilidade, Senhor, de continuarmos vivendo sobre essa terra, Senhor. Por isso eu te louvo, porque o Senhor nos resgatou. Porque não estamos em nenhum outro lugar senão na tua presença. E sabemos que isso é a tua misericórdia. Por isso eu te apresento a vida de cada irmão, Senhor, que parou neste momento para ouvir a tua palavra, para aprender mais e mais do Senhor. Que possamos, Senhor, crescer juntos em ti, diminuir o nosso ego, que o nosso ego desapareça, que o orgulho desapareça, mas que o que esteja, Pai, diante de ti sejam pessoas com o espírito, com o coração quebrantado e com o espírito humilde, Senhor, para aprender, para ser exortado, disciplinado, em nome de Jesus, porque o que queremos é te obedecer. O desejo do nosso coração é te obedecer. Por isso, nos ajuda na nossa fraqueza. Eu te peço, nos ajuda. A nossa recompensa vem do Senhor. Por isso, nós colocamos em ti a nossa esperança e a nossa confiança. Em nome de Jesus, nós repreendemos o devorador de semente. Em nome de Jesus, nós dizemos, bata em retirada em nome de Jesus, tudo que se levanta contra a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa mente cativa ao Senhor, o nosso coração fértil para receber a palavra do Senhor. E declaramos que essa semente vai morrer, vai crescer e vai gerar frutos para a glória de Deus. Obrigada, Senhor. Eu costumo dizer que se a nossa vida, se a minha vida não serve para a glória de Deus, ela não serve para nada. Por isso eu te louvo, porque eu compartilho isso com os meus irmãos. Ser com cada um deles. Guarda suas vidas, suas mentes, suas famílias. Acampa os teus anjos ao redor de nós. E por misericórdia, fala conosco nesta noite. Mais uma vez, como o Senhor tem feito. Derrama a tua glória sobre nós, Senhor. Sinais e maravilhas que possam ser sentidos, que possam ser vividos nessa noite. Eu peço isso, Pai, com ousadia. Em nome de Jesus, que sinais e maravilhas se manifestem em nosso meio, através da tua palavra, da tua presença. Eu que te peço nessa noite, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Evinha levantou a mão. Quer falar, Evinha? Eu vi a Evinha com a mãozinha levantada aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou achando o volume baixo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá, Dai? Bom, então, amém. Então, vamos lá. Quiser falar, levanta a mão. Não, foi Ravi que bateu aqui. Ah, tá. Ele está participando também. Muito bem. Muito bem, Ravi. Pronto, vamos lá. Vamos começar aqui. Onde a gente parou, na verdade, na nossa última aula, né? Semana passada a gente conversou sobre o Natal, que no fundo a gente já sabia muita coisa a respeito do Natal, no sentido de ter consciência de que era uma festa pagã, de que não era uma comemoração do aniversário de Jesus. Todo crente sabe disso. Se a gente for parar para conversar com qualquer pessoa cristã, ela vai saber que o Natal não é o aniversário de Jesus. Porém, como foi uma data instituída e todo mundo comemora, o que vale é a intenção do coração, né? E nesse dia a gente não vai estar adorando nem Papai Noel, nem árvore de Natal, nem nada disso, pelo contrário. A gente vai aproveitar a situação para estar em família, ou para estar na igreja, ou para fazer nossa Natal, e afins. Essa linha. Então, no fundo, a gente já sabe disso, né? Porém, como é interessante a gente se aprofundar, né? A gente viu semana passada o que cada elemento significa, de onde surgiu essa ideia do Natal, quem que é verdadeiramente adorado e invocado nesse período. E eu até fiquei de passar para algumas pessoas o conteúdo da semana passada, mas é porque a gente não tive tempo mesmo essa semana para poder abrir o arquivo e tirar o print, né, para poder enviar para vocês ou mandar em PDF, mas eu vou fazer isso, tá? Eu vou aproveitar aqui, porque tá tudo num arquivo só, tanto do Natal quanto do Ano Novo. Eu não abri o computador para isso essa semana. Mas não se preocupe não que eu vou mandar alguns resuminhos para vocês, viu, em relação a essa aula. Tanto do Natal quanto do Ano Novo. E aí, o que que acontece? Hoje, a gente vai falar sobre o mês de janeiro, né? Tanto em relação à virada do ano, ou Réveillon, como a gente conhece, né? Quanto... Deixa eu ver aqui, tem pessoas que querem entrar. Tanto em relação à virada do ano, que é o Réveillon, quanto o mês de janeiro, o que significa. A gente já viu no calendário, né, no calendário hebraico, no calendário bíblico, os meses. A gente estudou sobre as tribos que representam cada mês, os tronos que trabalham por trás dos signos, né, de cada mês também. Vocês têm esse arquivo, se vocês quiserem também, depois a gente abre aqui quem é o trono que trabalha no mês de janeiro e qual é a tribo. Eu não deixei aberto aqui, mas é rapidinho. Deixa eu abrir aqui, que aí eu digo para vocês. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Todos os meses do nosso calendário hebraico, que inicia no mês de março e não no mês de janeiro, como a gente já viu, né? Calendário bíblico. Conscientemente, vou dizer assim, conscientemente, a gente sabe que inicia no mês de Nissan, que é normalmente no mês de março, entre março e início de abril. Quando acontece de ser em abril, é quando tem o mês de Adar 2, tá? No nosso caso, como a gente vem já do calendário gregoriano, que já foi após o calendário juliano, que antes do gregoriano teve o juliano, e foi Júlio César, né? Por isso Juliano, calendário juliano, Júlio César que instituiu, por exemplo, o Ano Novo, no ano 46, quando era o calendário juliano. Quando a maioria, né, das comunidades, das nações, aderiram ao calendário gregoriano, anulou-se o juliano, mas trouxeram ainda algumas atividades pagãs, algumas festas e etc. Tá? Aí vamos lá. Eu não vou compartilhar a tela com vocês, não, do calendário, mas o mês de janeiro
é o mês de Tevet. Tevet é a tribo de Dan. O trono é Saturno. A estação é inverno, que vai entrar agora em dezembro, estação de inverno. Lembra que a gente falou sobre ser no hemisfério sul? Então, aqui a gente entra no verão e lá eles entram no inverno, tá? E o signo é o signo de Capricórnio. Saturno trabalha atrás do signo de Capricórnio. E aí eu já passei alguns arquivos para vocês, naquele livro também de Davi Rebolo, Trono sobre Trono, tem falando tudo explicadinho lá, como cada trono, né, trabalha. Saturno, ele é representado também como o próprio Satanás, né, como o Moloque também. Então, muitas oferendas são feitas a eles, né, a esses tronos, esses principados, e às potestades que trabalham com esse trono. É como se fosse uma hierarquia mesmo, tá? Principado, potestade, tá? Então, é um reino muito organizado. Agora, eles têm influência, né? Porque eles trabalham nos astros, e os astros, eles têm influência na nossa vida. Agora, eles só agem na nossa vida interferindo mesmo quando há legalidades. Por isso, a importância de a gente andar em obediência. Ultimamente, eu tenho estudado, tenho me aprofundado, e tenho pedido, tenho ansiado, tenho me desesperado, assim, em relação, com o Senhor, em relação à obediência. Porque, gente, a obediência é o lugar mais seguro que você pode estar. Na obediência. A obediência protege, a obediência guia, a obediência dá autoridade, a obediência reveste. A gente tira isso pelos nossos filhos ou por alguém que às vezes é nosso subordinado, digamos assim, né? Alguém que a gente tem autoridade sobre. E quando a gente vê essa pessoa, por exemplo, negligenciando uma ordem, porque a obediência também está relacionada a isso, né? A pessoa que exerce autoridade pode exigir obediência. Então, quando a gente vê alguém desobedecendo, a gente fica, sabe, naquela situação assim, sabe? E isso é em relação a qualquer coisa. Nós temos esse senso dentro de nós do que é certo e do que é errado. Então, a gente vê as leis estão aí, só estou falando de lei geral, lei de trânsito, tantas leis, né? Qualquer lei que tenha, que assegure direitos. A lei também exige deveres, mas também assegura seus direitos. Quando você burla uma lei, quando você desobedece aquela lei, você sofre as consequências daquilo que você escolheu, daquilo que você fez, né? Isso vai desde uma coisa simples, desde ultrapassar um carro numa faixa contínua, desde furar um sinal vermelho, desde parar em local indevido. Então, isso eu estou falando de leis de trânsito, né? Mas a gente vê que quando uma lei é violada, principalmente, a gente tem consciência, a gente pode ler lá em Romanos capítulo 7, que a gente tem consciência da lei, a lei é boa, a lei é boa. Mas, muitas vezes, a gente tenta justificar algumas atitudes nossas, né, para dar um jeitinho na lei, para poder alcançar alguma coisa. Então, a desobediência, ela gera consequências. Então, eu tenho falado com o Senhor, tem coisas que parece que são mais fortes do que eu. Aí, quando você for ler lá o Romanos 7, alguma coisa você pode se identificar. Eu me identifico demais. Eu fico, meu Deus, tem coisas que parece que é mais difícil, parece que é entranhado, parece que é mais difícil de sair. Mesmo querendo fazer o certo, mesmo sabendo o que é certo. Eu não sei se acontece isso com você, mas comigo, meu Deus. E isso vai desde uma coisa simples do dia a dia. Então, quando a gente vê alguém desobedecendo a lei, a gente fica já com aquele senso de justiça, né? Aí a gente pode não desobedecer naquilo que aquela pessoa faz. Aí hoje, eu vi um vídeo no Instagram, até compartilhei lá, em relação a um homem falando sobre os pais, que tipo assim, como se estivesse falando para um jovem, como se estivesse falando para um jovem. Filho, seu pai e sua mãe são seus melhores amigos, seu pai e sua mãe não querem seu mal, não. Eles querem seu bem. Quando eles chamam sua atenção, é para o seu bem. E aí eu parei assim e falei, meu Deus do céu. Falei, meu Deus do céu, que coisa incrível. E eu sei que eu já estive nesse lugar de adolescente, então eu sei que é difícil ouvir essas palavras. Mas lá na frente a gente entende o significado do é melhor obedecer do que sacrificar.
Enquanto a gente não sabe de determinada coisa, a gente não tem responsabilidade em obedecer aquilo. Mas quando a gente sabe, a gente já tem responsabilidade. A gente é acostumado a parar num lugar e, de repente, vão lá e colocam uma placa de proibido parar e estacionar. E você não prestou atenção na placa, você sempre teve o costume de parar ali, mas você foi e parou. Aí, de repente, você foi lá e recebeu uma multa. Aí você diz, mas eu não sabia, mas eu não tive culpa. Eu não tive culpa, porque eu não sabia, eu não imaginava que... Tipo, eu sempre parei aqui, nunca teve isso, e agora... Você foi acometido por isso e tem que arcar com as consequências. Da próxima vez, se você parar no mesmo lugar, você já não é mais inocente. E isso são coisas simples da vida, né? Imagine em relação ao reino. Então, quando eu leio a palavra do Senhor, os evangelhos, o Senhor falando sobre guardar os mandamentos do meu Pai, quando os profetas do Primeiro Testamento falavam para as nações de Jerusalém, nação de Israel, ser obediente. O próprio Deus falou com o povo escolhido, sejam obedientes. Se vocês obedecerem, se vocês ouvirem e obedecerem, né? Coloco diante de vocês a bênção, a maldição. Coloco diante de vocês a vida e a morte. E ele ainda diz, escolha a vida. Escolha a vida. Então, é muito escancarado, né? A intenção do nosso coração é escolher a vida. Ninguém quer escolher morte. Ninguém quer escolher maldição. Aí, vamos lá. Crescemos num contexto político, religioso, educacional, que nos afasta, o educacional nos afasta totalmente da existência de um Deus, né? De um Deus único. Tudo nos afasta da existência de um Deus único. Aí a gente vai para religião e às vezes eu me pergunto, muitas informações não são passadas porque as pessoas não sabem ou porque querem evitar conflitos, de achar assim, poxa, mas isso aqui, um exemplo, em relação ao Natal mesmo. Não, mas em relação ao Natal não precisa muita informação em relação a isso não, porque para quê? Que diferença vai fazer as pessoas saberem a importância de não comemorar o Natal da forma que a gente sempre comemorou a vida toda? Que diferença isso vai fazer para mim? Eu não adoro Deus nenhum, só adoro Jesus, só adoro o Pai. Que diferença isso vai fazer? Mas faz diferença, porque quando a gente se posiciona em santidade, em fazer o caminho de volta, isso nos fortalece espiritualmente. Isso gera vida em nós. Então, a gente viveu numa comunidade a vida inteira com princípios que nos afastavam de um Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, ou nos mostrava várias opções de deuses. Então, como a gente falou na outra aula, final de ano, gregoriano, é um clima legal, porque 99% das pessoas estão vivendo aquilo ali. Tem pessoas que aguardam o ano inteiro para Natal. Tem pessoas que aguardam o ano inteiro para Ano Novo. Sabe? Aquele clima, as músicas, as programações na televisão, as coisas, tudo, né? Questão de entretenimento. E a gente está cada vez mais afundado no entretenimento, né? Então, se a gente não souber separar as coisas, assistir com filtro, você sabendo exatamente o que aquilo quer dizer, sabe? Como eu disse, a gente vai sair do mundo? Quando Jesus ele estava orando pelos discípulos, ele disse assim, eu não te peço que tire eles do mundo, sabe? Mas ajuda eles a enfrentar, ajuda eles a passar, e é isso. Não tem como a gente sair desse mundo, gente. Não tem como a gente sair dessa cultura, não tem como a gente sair dessa comunidade que a gente vive, não tem como a gente ignorar tudo que a gente aprendeu a vida inteira, de quando a gente se entende por gente. Mas eu vejo que o Senhor ele tem trazido conhecimento, assim, dos contextos do que foi escrito na Bíblia. Porque a Bíblia, ela foi escrita por hebreus, na língua hebraica. Foi escrita naquele contexto. Jesus, judeu, ele cumpriu as festas, ele cumpriu os mandamentos. Então, quando eu leio lá, Jesus fala, eu vim aqui para cumprir os mandamentos do meu pai. Cumpra os mandamentos do meu pai. Há aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre e os guarda, esse é o que me ama. E ele também será amado do meu pai. Que mandamentos são esses? Que mandamentos são esses? Aí a gente tem que ir para a Bíblia e ler quais são os mandamentos. Quais são os mandamentos? Aí tem gente, mas a lei foi anulada porque não tem como a gente cumprir aqueles 613 preceitos que tem lá.
e não precisa mais nada disso. E não é isso, até porque os 613 preceitos que tem da lei judaica são divididos. Então, tem lei que é só para mulher, tem lei que é de purificação. A maioria deles era relacionado ao templo, como executar, como os levitas eles executavam os trabalhos no templo, né? Em relação à criança. Então, você não vai cumprir todos. E isso faz parte da tradição oral, né? Que era passado de pai para filho. Nós não somos judeus. E não sabemos, vai saber se alguém aqui não tem linhagem, né? E a gente não sabe. Então, não tem como a gente cumprir tudo. É porque a gente não sabe tudo. Mas quando a gente entende o contexto em que a Bíblia foi escrita, quem escreveu e como funcionava a época, isso eu acredito que nos solidifica mais na fé. Porque não vai ser uma fé voada, sabe? A gente vai ler no que está escrito, aí a gente vai lá e ver os sinais e maravilhas de Jesus, aí a gente vai começar a anseiar por aquilo, vai querer viver aquilo, vai querer fazer parte daquilo, e é o que o Senhor quer. Então, acredito que nos últimos dias o Senhor ele vai derramar mesmo, sabe? Esse avivamento sobre nós. E é um avivamento genuíno de arrependimento. Porque, gente, muitas vezes quando a gente fala sobre avivamento, as pessoas pensam que é só no sentido de ser cheio, ali naquele momento, pular, saltar, rodar, falar em línguas e etc. Vai ser também. Vai ser também. Mas e no dia a dia, e no decorrer, como é que esse avivamento vai se manifestar? Se não for através do nosso testemunho. Então, a gente precisa examinar as escrituras e tê-la dentro de nós, para que a gente possa explicar o motivo da nossa fé. Daí escreveu aqui. Daí colocou, faz diferença sim, porque uma vez que mesmo inconscientes temos vínculo com as coisas pagãs, estamos também fazendo conexão com as trevas. E talvez seja por isso que não saímos da repetição de ciclos. É isso mesmo, Dai. É isso mesmo. Quando a gente... Tem coisas que não vão mudar da noite para o dia. Porque a partir do momento que a gente toma consciência, a gente começa a mudar. Epa, isso aqui, eu tô vendo que... Sabe gatilho, a história do gatilho? De você olhar uma situação e dizer, epa, isso aqui eu tô vendo que já tá indo para um caminho... eu tô vendo que vai se repetir de novo. Eita, isso eu tô vendo que vai acontecer. Se eu continuar por aqui, vai acontecer de novo. Mas aí você já tem essa noção. Quando você não sabe de nada, por que aquilo está acontecendo? Tudo é espiritual, gente. Por mais que as pessoas dizem, com as irmãs do coque, que às vezes fica falando, não, que o diabo isso, que o diabo aquilo, e não sei o quê. Mas tem um fundo de verdade nisso aí. Não que tudo é o diabo, mas no sentido de tudo ser espiritual. Tudo é espiritual. Sabe? Principalmente nós que somos seres espirituais, tendo uma experiência terrena. Como nós somos muito presos às coisas aqui da Terra, sabe? Tanto através da alimentação, porque a alimentação já é para deteriorar o nosso organismo mesmo. Como eu falei nas primeiras aulas sobre a calcificação da glândula pineal, os alimentos são tudo também para calcificar nossa glândula pineal e a gente tem mais dificuldade ainda de buscar o espiritual. Sabe? Então, quando eu vejo aquele versículo que o reino do céu é tomado à força e os violentos se apoderam dele, é essa violência que eu penso, de andar na contramão do mundo, sabe? De dizer, eu não entendo isso aqui, mas eu sei que tem alguma coisa e eu preciso esmiuçar para descobrir o que é. Porque eu não posso mais ser enganado, sabe? Tem muitos assuntos sobre essa questão dos meses. Hoje eu ouvi uma música, eu estava passando, e eu nunca imaginei que essa música era relacionada ao mês de janeiro. Que é uma música... Eu estava assistindo alguns vídeos, e no meio do vídeo passou essa música. E aí eu ouvi justamente a parte que falava em janeiro, dia 1º, desce o dono do terreiro, que é uma música de Margareth Menezes, que toca muito no mundo, toca muito no carnaval, que vocês sabem que a maioria das músicas, né, dela, ela é do candomblé, ou é da Umbanda, mas enfim, a maioria, 90% das músicas dela, tanto de Margareth Menezes, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, são músicas em relação à religião delas. Como nós cantamos gospel, eu não sei como é que se dá o nome a músicas de candomblé, mas as músicas delas são relacionadas a isso. São inspiradas do candomblé. E Margareth Menezes, ela não esconde, ela bota mesmo o nome dos deuses, dos orixás, nas músicas, né? E essa música fala justamente sobre o mês de janeiro, que é aquela Dandalunda. Não sei se vocês já ouviram.
Dandalunda, eu não lembro, não sei o que, coquê. Aí, tem uma parte da música que fala que no mês de janeiro, no dia 1º, desce o dono do terreiro. Aí vai coquê, Dandalunda, e Dandalunda, ela é uma representação também de Iemanjá, tá? E Iemanjá, ela é muito comemorada também nessa virada de ano. Não sei se vocês já viram, né? As pessoas vão para a praia, gostam de passar na praia, muita gente gosta de passar o Réveillon na praia. Aí lá fazem aquelas, mesmo na brincadeira, gente, às vezes está na brincadeira, porque não tem noção. Aí tá lá e pula as ondinhas, e veste uma coisa específica, e pula as ondinhas, e leva presente para Iemanjá, perfume, flores, sabonete, não sei o que, bota lá nos barquinhos. A gente vê isso, a gente faz isso? Não, a gente não faz isso. Mas compreender o que está acontecendo e o que está sendo adorado ali, pela maioria das pessoas, e muitas delas sem consciência, aí você vai olhar para a vida dessas pessoas, justo dessas pessoas, que fazem isso buscando uma vida melhor, buscando dinheiro, prosperidade, sorte no amor, e BBB. Aí quando você olha, justo nessas áreas que essas pessoas vão mais buscar auxílio, sorte e ajuda, como elas queiram chamar, são as áreas mais amarradas na vida dessas pessoas. E mesmo assim, todo ano elas continuam lá. Então, o que é isso que prende essas pessoas? E muitos de nós não fizemos exatamente esses rituais, porque aí, tipo, não, para crente é muito escancarado ir lá pular ondinha. Para crente é muito escancarado chegar lá e botar umas florzinhas num barquinho e jogar no mar. Mas a gente toma espumante, mas a gente janta meia-noite, alguns tipos de comida específica, mas a gente veste branco, veste lingerie amarela, ou da cor daquilo que a gente quer, sabe? Atrair naquele ano. Muitas pessoas já se desvencilharam disso, mas pessoas crentes ainda continuam nesse looping, fazendo as mesmas coisas nesses dias. Então, de onde vem essa história das cores? De onde vem essa história do champanhe ou do espumante? De onde vem essa história das lingeries de tal cor? De comer algumas comidas específicas nesses dias? Então, tudo tem um sentido pagão. E veio de onde? E a gente está lá no meio. Mas eu estou comendo aqui com a minha família, usando isso aqui, fazendo isso aqui, que não tem nada a ver. Aí vamos ver se não tem nada a ver, né? Então, a verdade sobre os meses, em geral. A gente vai falar sobre o mês de janeiro, que é uma homenagem ao deus Jano. Quem foi Jano? Né? Aí eu vou passar as imagens para vocês, para a gente entender mais ou menos do que se trata. Você sabia que os nomes dos meses do calendário gregoriano têm suas origens nas culturas romana e grega, refletindo a espiritualidade e a simbologia que as sociedades antigas atribuíam aos ciclos do tempo? Os meses são profundamente conectados com deuses, imperadores e rituais, representando uma mistura de mitologia e espiritualidade. Então, tem os meses são em homenagem a deuses e imperadores, tá? Jano, ou Janus, tem gente que chama de Januário também. É uma divindade romana única e complexa, que representa transições, portais, começos e finais. Vocês vão entender por que essa questão de começo, final, passado, futuro, tá? Ele é comumente descrito como o deus dos portões, das passagens e do tempo. Tanto que ele é representado, Deus Jano, também com uma chave. É como se ele tivesse uma chave dos portões que levam as pessoas do passado para o futuro. Sua característica mais marcante é ter duas faces voltadas em direções opostas, como vocês estão vendo na imagem aqui. Agora, essa imagem, ela não está totalmente verdadeira, porque aí só espelhou a imagem. Mas o que é que acontece? Tem uma imagem, ele é representado por uma imagem barbudo, eu vou mostrar mais à frente, e outra imagem, ele com o rosto liso, tá? A imagem dele barbudo é representando o velho, representando o passado. E ele com a imagem com o rosto liso é representando o futuro, tá? O novo. Então, uma que olha para o passado e outra que mira para o futuro, simbolizando sua capacidade de ver tanto o que já foi, quanto o que está por vir. Analisa. Influências espirituais de Jano. Ansiedade. Aqui eu vou ler para vocês, antes de eu chegar nisso aqui, eu vou ler para vocês outro texto, só para vocês entenderem como que ele influencia, tá? Essa questão do passado e do futuro. Janus, a sua atuação é cruel. Ele tem duas faces, uma olhando para trás e outra olhando para frente. Esta entidade te faz olhar para trás, analisa e sente dor pelas perdas, pelo que não evoluiu, te acusa de coisas que você já venceu no passado
e te faz sentir que ainda tem culpa, seu objetivo é deixar as pessoas depressivas. Vê se isso não é uma das coisas que costuma acontecer agora no mês de dezembro. Novembro, dezembro, as pessoas começam a analisar, fez tantos planos no mesmo período do ano anterior, passou o tempo todo, e quando chegou naquele mesmo ponto, a pessoa olha e vê que não saiu do lugar. Aí essa entidade começa a trabalhar na mente no sentido de incapacidade. Gera um sentimento de incapacidade, de que a pessoa ela não evoluiu. Aí começa a te acusar de coisas que você já venceu, mas começa a trazer aquilo de novo, do passado, tanto tempo, culpa, que é para deixar você depressiva, aí você às vezes não consegue nem sonhar. E agora eu vou fazer o que no próximo ano? O que adianta eu sonhar se eu não vou conseguir realizar? Aí de repente tá lá você de novo, fazendo as metas, né? Ao mesmo tempo que esse espírito ele ataca a humanidade com ansiedade, incerteza e medo do que virá no futuro. Ele faz isso. Esse comando maligno, ele é adorado no Réveillon. Ele começa a agir, a energia dele já começa a agir de antes, tá? Mas esse Deus, ele é adorado através dos rituais no Réveillon, na virada do ano. Virada. Até esse nome também já é propício, tá? Para o objetivo que ele quer. Então, você já notou que de dezembro até o final de fevereiro, as pessoas são atacadas pelo consumismo desenfreado. A gente vai ali finalzinho de dezembro, né? A gente vai Natal, Ano Novo, até final de fevereiro. Tanto que o povo ainda já abre a boca e diz, não, que o ano só começa depois do Carnaval. E parece que isso fica impregnado, né? Então, do final de dezembro até o final de fevereiro, as pessoas são atacadas por um consumismo desenfreado. Compra-se tudo e mais um pouco. Mas por que isso acontece? 3 principais motivos. Curar a dor do passado, sanar a dor da incerteza do futuro e te fazer gastar a sua semente e passar o resto do ano com dívidas. Chega em janeiro, final de dezembro, janeiro, a pessoa compra tudo que quer, divide em 12 vezes e aí fica devendo o resto do ano a semente. Imagina, gente. A gente precisa ter cuidado com esse comando, porque ele é devorador de sementes. E sem semente, não tem plantio para a próxima estação. Entende? Guarda essa palavra semente, porque também está relacionada ao Deus, que é representado por ele. Ele tem outro nome, mas vocês vão entender. Tá? Então, nesse final de ano, a gente precisa monitorar nossos impulsos, nossos sentimentos, nossas ações. Não agir por sentimento, porque muitas vezes a gente agir por sentimento, a gente age no impulso. Sabe aquela história de que não é legal a gente tomar decisões nem quando a gente está muito animado, nem quando a gente está muito para baixo, porque tomar decisões nesse período a gente pode se arrepender lá na frente, né? Então a gente já estudou aqui no início sobre frequência, vibração, energia, poder das nossas palavras, do pensamento. A Bíblia mesmo fala que aquilo que a gente pensa, a gente é. Né? Então, o nosso pensamento ele tem poder e o tempo todo a gente precisa estar repreendendo essas frequências. A gente precisa estar repreendendo. Não, quando vir aquele pensamento, porque eles vêm, não está repreendido. Isso não é a verdade sobre mim, isso não é a verdade de Deus para mim. Isso aqui eu sei que já é uma influência, eu sei que isso aqui já é a atmosfera que está mudando para que eu entre nesse looping de tristeza, ou de euforia, sabe? Então, eu preciso respirar, repreender esses impulsos, tá? A igreja, infelizmente, ela está paganizada. Todas as igrejas, tanto católica quanto evangélicas, estão paganizadas, gente. Porque não tem relato nenhum disso na Bíblia, desse período na Bíblia. As festas, o que está lá são as festas bíblicas. Existe uma virada de ano? Existe. Quando? Entende? A gente viu lá no Rosh Hashanah. A gente viu o período, tanto do Ano Novo Civil, que muda. Tipo, agora a gente vai para 2025. E no calendário hebraico a gente foi para 5785, né? Existe essa virada do ano civil e existe a virada do ano religioso, que é o que está na Bíblia, que é no mês de março, que é o mês de Nissan, o primeiro dia da lua nova, é o primeiro dia de Nissan, tá? Então, essa é a virada do ano. Aí, o que acontece? Como diz lá em Daniel, está escrito lá em Daniel, que os tempos, os calendários seriam mudados, as estações, para a gente perder esse tempo. Se a gente ficar preso no tempo errado,
nunca a gente vai chegar no objetivo do Senhor. E pensa nessa questão do tempo errado. A gente não pode ficar preso no passado. A gente não pode ficar preso no passado, porque isso gera depressão. A gente não pode ficar preso no futuro, porque o futuro, sem a gente saber o que vai acontecer, gera ansiedade. E a gente também não pode ficar preso no presente, porque se a gente ficar preso no presente, a gente também não avança. A gente precisa viver um dia de cada vez. Lembra lá de Mateus, capítulo 6, que vai falar justamente sobre essa questão. Não vai adiantar nada você ficar desesperado pelas coisas que ainda vão acontecer, você não vai acrescentar nem um palmo lá na sua sepultura. Deixa para cada dia o seu próprio mal. É fácil isso? Não é. Porque, como eu estou dizendo, a gente vive numa frequência, num ambiente que é para sufocar, que é para nos sufocar. Tá? Então, a gente não pode ficar preso nesses tempos. Se a nossa igreja, a nossa comunidade, seja católica, seja evangélica, comemora esse dia, a gente entende o quê? Não sabe o real significado, está paganizado e faz na melhor das intenções. Porque a gente estava lá, a gente não sabia, e a gente fazia na melhor das intenções. Mas quando a gente passa a saber o que é adorado naquele dia, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar daquele mesmo jeito, agindo da mesma forma, fingindo que não sabe? A gente não tem como sacudir uma pessoa e colocar, ou abrir a cabeça e botar dentro, se a pessoa não quiser. Não tem. Mas eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E não deixar mais que aquela frequência me prenda. Eu não posso mais deixar que isso aconteça, porque o Senhor já me tirou desse lugar. Sabe? Nós fomos arrancados do calendário de Deus. Nós somos arrancados do calendário de Deus. Nós somos jogados no calendário das trevas. E isso tomou o mundo. Isso tomou o mundo. No mundo espiritual não importa a nossa intenção. O que é registrado é se você cumpriu ou não o calendário de Deus. Mas eu não sabia. Como é que eu vou cumprir uma coisa que eu não sabia? Não é tenso? Porque nós somos arrancados desse conhecimento. A gente, mas assim, com a Bíblia na mão. A gente foi arrancado desse conhecimento, mas com a Bíblia na mão. Aí a gente lê e não entende. A gente lê e diz, não, mas isso aqui não tem nada a ver, não. Todo mundo comemora e o que vale é a intenção do coração. Não tem nada a ver, Deus sabe do meu coração. Entende? Então, quando a gente ignora o que está escrito, a gente não tem como ser justificado por isso. Né? Ô, gente, é tenso, né? Aí eu vou voltar aqui para a gente ver sobre as influências de Jano. A gente leu ali. E agora, sobre as influências espirituais. Ansiedade e apego ao passado ou futuro. Como Jano olha tanto para trás quanto para frente, ele representa a tensão entre passado e futuro, o que pode gerar ansiedade ou dificuldade em viver o momento presente. A influência de Jano pode nos levar a uma reflexão exagerada sobre o que já passou ou sobre o que ainda virá, dificultando o equilíbrio emocional e a paz. Medo de mudanças e transições. Veja se isso não costuma acontecer no final de ano, né? Por ser o Deus das passagens e mudanças, Jano é associado à incerteza e à ambiguidade que esses momentos trazem. Esse portal pode instigar medo de mudanças, incertezas ou resistência a deixar o passado para trás, causando estagnação ou um sentimento de falta de controle. Foi o que a gente falou sobre passado, presente e futuro. Ambiguidade moral e dualidade interna. Jano, ele é uma divindade dual, o que simboliza a natureza ambígua e os dilemas internos que muitos enfrentam. Sua influência pode exacerbar a confusão entre bem e o mal, entre o certo e o errado, e entre o passado e o futuro, levando a uma dualidade interna que causa dúvidas e confusões mentais. Ponto 4. Abertura de portais para atuações malignas. Como Deus dos portais, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a imagem, quando fala que ele é Deus dos portais, e ele carrega uma chave. As imagens dele são representadas ele segurando uma chave. Jano é responsável por abrir e fechar caminhos. No mundo espiritual, abrir portas significa dar legalidade para atuações malignas que trazem influências negativas. No dia do Réveillon, você precisa fechar esse portal das trevas. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente precisa sair desse ciclo do Ouroboros, desse ciclo infinito. Muitas vezes a gente tem pessoas, né, que fazem até tatuagem desse símbolo sem saber o que ele significa. Vocês podem ver aí que o símbolo do Ouroboros, ou o símbolo do infinito,
ele é a cobra comendo o próprio rabo. Tanto pode ser representado como esse símbolo do 8 deitado, como ele pode ser representado também apenas por um círculo. Mas é a cobra comendo o próprio rabo. É uma coisa que realmente não tem fim. Aí muitas pessoas, não, eu boto esse símbolo aqui do infinito em relação ao amor, o amor entre famílias, ou o amor a Deus, e etc. Mas a origem desse símbolo é a origem pagã também. Aí eu coloquei aqui a imagem do Aleph e do Tav. Na nossa Bíblia diz, ele é o alfa e o ômega. Por que alfa e ômega? Porque alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Mas a gente até conversou semana passada sobre a Bíblia ter sido escrita em hebraico e depois eles traduziram para o grego, né? Através da Septuaginta também. Por quê? Porque quem escreveu foram os hebreus. Aí por que a gente fica afirmando que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego? Não foi escrito em grego. Então, na própria Septuaginta, por mais que tenha muitas coisas que são muito próximas, e depois que muitas coisas foram perdendo o sentido perdão, com o passar do tempo, o que estava escrito lá não era alfa e ômega, era o Aleph e o Tav, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, e que tem um significado, tá? Então, eles pegaram o alfabeto Tav, aqui, então, Aleph, Tav, foi a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Então, vamos pegar aqui e vamos colocar o alfa e o ômega, que é a primeira e a última letra né? Mas vamos lá. Quem que é o princípio e quem que é o fim? Quem que sempre existiu e que sempre existirá? Quem é que tem a chave da morte e do inferno na mão? Quem é que é dono de tudo, que faz todas as coisas? Então, é como se o paganismo pegasse um pouquinho de cada... um pouquinho da verdade e dividisse entre vários deuses. Aí cada deus fica responsável ou fica de posse de algum poder. Tá? Então, o deus Jano também ele era representado em moedas antigas, romanas, tá? Um para um lado, uma face para um lado e uma face para o outro. Aqui a imagem que eu falei para vocês, dele com barba, olhando para o passado, para o velho, e ele sem barba, olhando para o futuro. E aqui nessa outra imagem, ele segurando uma chave. Jano, uma parte da mitologia, né, fala que ele pegou e se casou com sua própria irmã, né, e teve 2 filhos com ela. Aí aqui eu botei só o versículo falando sobre as consequências ou o que era considerado quando alguém cometia incesto, né? Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a nudez dele, torpeza é, portanto, serão eliminados na presença dos filhos de seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Está lá em Levítico 20, 17. A gente até falou sobre isso semana passada também, né? Sobre a questão que falou que Cã viu a nudez de Noé. E por isso ele toda a sua descendência foi amaldiçoada. Então, qual o verdadeiro sentido de ver a nudez? Né? Vamos lá, porque assim, a gente fica até receoso de falar algumas coisas, porque a gente lê a Bíblia no texto, a gente interpreta do jeito que a gente quer, do jeito que a gente ouviu a teologia moderna, digamos assim, né? E aí, se a gente for de encontro, mesmo usando versículos da Bíblia, a gente é considerado herege, né? Mas vamos lá. Aí aqui eu botei uma tabelinha para vocês também, em relação aos meses, estações, onde está citado. Isso aqui eu acho importante, depois eu vou passar para vocês, tá? A quantidade de dias que tem em cada mês. E isso tudo aqui foi mudado, tá? Porque o primeiro mês é o mês de Nissan ou de Abib, tá? Quando vocês lerem na Bíblia, Abib está falando de Nissan também, porque na Babilônia era chamado Abib, tá? Ziv, Sivan, aí o quarto e o quinto mês, que seria junho e julho, que foi acrescentado. Lembra que a gente conversou sobre os imperadores, que acrescentaram o quarto e o quinto mês, né? Aí vem Elu, Etanim, Bu, Quisleu, Adá 1, Adá 2. Isso aqui você já tem o calendário, tá? Mas é só para... Aqui tem, como tem as citações
bíblicas, quando vocês lerem essas citações, vocês vão saber de que período do ano aquele texto está falando. Algumas Bíblias mais recentes, elas já têm, às vezes já diz, dia 1º de março, dia 14 de abril, às vezes já tem algumas coisas assim. Mas aí vocês vão lá para a nota de rodapé, porque pode ter alguma coisa mais explicada. Tá? E aí a gente vai para aquela velha história das metas de ano novo. Quais são as metas para esse novo ano? Né? Que a gente conversou lá atrás. É importante a gente fazer, é importante a gente quebrar ciclos, é importante a gente sair desse Ouroboros, é importante a gente sair. Mas quando? Qual estação está propícia para a gente sair deste lugar? Entende? Porque a gente estava no outono. Aí eu estou falando lá em relação ao calendário, tá? A gente saiu do outono, onde aconteceram as festas bíblicas. Então, ali, as pessoas fazem planos, organiza, fazem as anotações, fazem os pedidos ao Pai, apresenta a Deus as orações. No mês de inverno, ninguém sai para a batalha. No mês de inverno, a pessoa utiliza aquilo que já foi guardado, as sementes que já foram guardadas, tá? E aguarda o período para começar um novo plantio, preparação da terra, né? Na primavera, tá? Aí vamos lá. A nossa geração tem acesso a um tipo de conhecimento que nenhuma geração anterior já teve. Isso traz maior responsabilidade para quem vive hoje, comparado às épocas passadas. A gente sabe disso. O celular está na nossa mão, a informação está na nossa mão, então a gente tem acesso a todo tipo de informação, como nunca houve no passado. Teve um tempo que as pessoas tinham muita informação através dos livros antigos, que foram também retirados esses conhecimentos, né, através das inquisições que houveram no passado, que as pessoas tinham que entregar os livros, e etc., né? Mas a cada geração é derramada uma porção de conhecimento diferente. Sendo assim, você deve ficar atento a todas as festas de origem pagã, para não incorporar, sem perceber, hábitos que desagradam a Deus. Quem instituiu o calendário que vivemos hoje foi o Império Romano. Até pouco antes de Jesus nascer, a virada do ano não era comemorada dia 1º de janeiro. Até pouco antes de Jesus nascer, não era em 1º de janeiro. Foi instituído lá em 46 depois de Cristo, tá? O ano começava na primavera, em março, aqui no Brasil, tá? E lá, mês de Abib, o mês de Nissan. Até que o imperador romano decidiu fazer um ritual ajano, que era um deus romano do começo e do fim, para que o ano passasse a ser consagrado a ele. E assim, este principado atacasse o fim e o início do ciclo da vida das pessoas. Início e fim do ciclo das pessoas, gente, olha só. Roma alterou um calendário de mais de 4.000 anos. Aí é onde eu paro para analisar. De Jesus para cá, 2.000 e poucos anos. De Jesus para trás, as pessoas, vocês podem ouvir muito também antes da Era Comum ou depois da Era Comum. Eles estão falando justamente antes de Cristo e depois de Cristo. Então, 4.000 anos atrás, antes de Jesus, não tinha conhecimento nenhum? Será que ninguém sabia de nada? Será que todo conhecimento de tecnologia, conhecimento de ciência e tudo mais foi só depois de Jesus para cá? Será que os povos antigos não conheciam a verdadeira cosmologia da Terra? 4.000 anos de conhecimento, será que não sabiam que de 1.600 para cá, de 400 anos para cá, 400 e poucos anos para cá, foi que descobriu-se que a Terra é uma bola giratória que gira no espaço a milhares de quilômetros, sabe, por hora. E aí agora a NASA trouxe imagem. Então, mas será que... Pronto, então tudo que tinha de conhecimento do passado pode jogar no lixo, porque o povo lá não sabia de nada, porque hoje a gente tem imagem. Será? Roma alterou o calendário de 4.000 anos e muita parte da história. Roma alterou o calendário, Roma alterou a Bíblia, Roma tirou livros importantes que a Bíblia cita. Nos concílios, nos 4 concílios que tiveram, Roma tirou livros que a Bíblia fala sobre o livro de Jazé, sobre o livro de Macabeus, tirou o livro de Enoque. Então, a Bíblia fala sobre vários livros que eles chamam de apócrifos. Quem tirou esses livros? Quem inspirou a tirarem esses livros? Sarinha levantou a mão. Pode falar, Sarinha, vou beber uma água. Nessa história aí dos concílios, eu estava ouvindo um pouquinho sobre isso esses dias. Oi, gente, cada vez que eu ouço isso, dá uma tristeza misturada com uma raiva. Deus me perdoe. Mas é porque, dentro desses concílios, a Apocalipse saiu e depois voltou. Verdade. E o critério... Teve outros livros que saíram e depois voltaram. E o critério era
quão judaico era o livro. Basicamente, o que tirou os livros era quão judaico era Hebreus. Carta aos Hebreus também Sim. saiu e depois voltou. Então, o critério era, é muito E tem um judaico. livro que é Evangelho dos Hebreus, viu? Que é muito bom. Tem um livro apócrifo que é Evangelho dos Hebreus, que é muito bom também. Tem muitos livros que eles tiraram. Aí essa questão, como tu falou, quão judeu eram esses livros? Por quê? Porque eles querem tirar totalmente os judeus da jogada. Entende? Eles não querem que ninguém tenha contato com os judeus. E isso impregnou em nós. Isso impregnou. Hoje em dia a gente não quer saber de judeu, não. A igreja não quer saber de judeu, não. Não, judeu não, não. É a igreja. A igreja que é a noiva de Cristo é a igreja. São os gentios que aceitaram o Senhor, porque os judeus não aceitaram. Então, a igreja, os gentios que aceitaram o Senhor, eles serão arrebatados. Os judeus vão ficar aí para a grande tribulação. E aí, o próprio Senhor Jesus vai trabalhar lá com os judeus. E não é exatamente assim, gente, como a gente aprendeu, não. O Senhor, ele tem um povo. A noiva de Cristo, aí é polêmica. A noiva de Cristo são judeus. As 10 virgens são as nações. São gentios. Quem foram os primeiros judeus messiânicos? Os judeus que aceitaram o Senhor Jesus, que aceitaram o caminho, os nazarenos, como eram chamados antes, o povo do caminho, os nazarenos, os discípulos, os apóstolos. Aí a gente ouve hoje que os judeus são amigos de Deus, que nós somos a noiva e os judeus somos amigos de Deus, que nós somos a noiva e os judeus são os amigos, né, de Jesus, sendo que é o contrário isso. O Senhor, ele fez uma promessa para um povo, nós fomos enxertados, a gente não tomou o lugar deles. Nós somos enxertados, então nós somos participantes dessa promessa junto com eles. Então, todo aquele que recebeu o Senhor Jesus faz parte disso. Se judeu não receber, não vai fazer parte da noiva. Se o restante das nações não receberem, não farão parte, não serão noiva. Mas se judeus receberem, são noiva também. Como a gente falou semana passada, tem gente que vai ser noiva, né, que vai aceitar, que vai ser salva, a gente não tem como saber. De várias religiões, a gente não tem como saber. Mas se crê no Senhor Jesus, será salvo. Agora, tem os condicionantes também em relação à caminhada com Cristo, que é aqueles que têm os mandamentos e os guarda. Convivência, relacionamento com Cristo. Quais são esses mandamentos? Está lá na Bíblia, todos os mandamentos que a gente precisa cumprir. Todos os preceitos que a gente precisa cumprir. E observar o tempo, observar as estações, está dentro desses mandamentos. Nem sempre a gente vai conseguir cumprir, nem sempre a gente vai conseguir executar, mas a gente precisa estar atento ao tempo, porque Jerusalém é a oliveira, Jerusalém é a figueira. São eles, então a gente tem que olhar para eles, entender o contexto deles, para que a gente não seja enganado, como a gente já foi enganado a vida inteira. Gente, eu chego, meu coração acelera. Oh, Deus. Então, Roma alterou um calendário de mais de 4.000 anos. E aí você pensa, o que é que tem? Meu ano não vai ser consagrado a Jano, eu sou de Jesus. Ele não alterou o calendário apenas. Ele abriu um portal espiritual maligno no tempo. No tempo. Pode ter certeza. Deus usa as estações para abençoar o povo. E o início para Deus não era em dezembro, mas em março. Deus, em dezembro, era inverno. Na Bíblia, esta é uma estação para se silenciar, se consagrar, planejar. Só na estação seguinte, o povo era chamado para a guerra e para realizar grandes começos em Deus. Aí aqui tem um textozinho de Ana Margarida. Dezembro, como a gente já falou antes também, já foi o 10º mês do ano. E há uma explicação para o mês de dezembro começar pelo número 10. Como novembro 9, a gente já falou sobre isso, né? Outubro 8 e assim sucessivamente. Então, Jano, ele atuava no tempo. E a partir das regiões celestes, lá em Efésios 6:10, lembra das regiões celestiais, principados e potestades que atuam? Ele é invocado para roubar a colheita das pessoas em pleno inverno. Jano, ele é adorado, invocado, para roubar a colheita das pessoas em pleno inverno. As pessoas estão lá, guardaram sua colheita para poder se alimentar no inverno. Aí Jano vem e rouba. Como? A pessoa pega tudo que colheu no ano todo, ou 13º, ou o que for, férias, o que for. Aí divide o ano todinho. Ou chega e, na boa intenção, compra presente para todo mundo e acabou-se o dinheiro. Acabou-se a colheita.
Na Bíblia, ele é mais conhecido como Moloque. Lembra que eu falei sobre o roubador de semente? Ele era o deus do aborto. Aborto é uma colheita feita no tempo errado. Uma semente que foi tirada da terra antes de brotar. Está entendendo que não é só um calendário diferente? O que conhecemos como contagem regressiva era um grande ritual. E é no momento da contagem que no mundo espiritual já não se manifesta para atrasar a vida das pessoas, para receber a colheita de um final que não está maduro. Gente, isso é muito sério. E que Deus só receberia 2 meses para frente. É como se fosse prematuro, uma colheita prematura. Estão entendendo? Para receber uma colheita de um final que não está maduro e que Deus só receberia 2 meses para frente. Dezembro vem de 10, pois antes da alteração, este não era o mês 12, e sim o mês 10. Aí vinha janeiro, fevereiro, mês 11 e mês 12. Entende? Para Deus, faltam 2 meses para finalizar o teu ciclo. Mas Moloque quer provocar um aborto espiritual no mundo. Isso não foi dado a conhecer as gerações anteriores, como está lá em Efésios 3:5. Mas hoje temos acesso ao que nossos antepassados não tiveram. É por isso que seremos cobrados com maior rigor. E é por isso que Deus espera de nós um posicionamento diferente. Não há problema em estar com a família, como a gente já falou aqui, amigos, mas não participe da contagem regressiva. Seja discreto, discreta, ore nesse momento. Moloque quer destruir sua colheita. Ele atua para que você não consiga terminar o que você começa, para que você não ande para frente, fique parado no tempo. E, de fato, isso acontece. Nós começamos o ano em janeiro, mas todo mundo fala que o ano só começa depois de fevereiro. É o quê, gente? Entende? É Moloque que rouba 2 meses do ano de muita gente. Ciente disso, no dia 31 para o dia 1º, ore para Deus, pedindo proteção à sua colheita, determinando que teus ciclos só comecem e terminem de acordo com a Bíblia. Declare que você anda no tempo de Deus e que Jesus Cristo é o início e o fim. Não é Jano. Jesus é o início e o fim. Ele conseguiu roubar muitas gerações. Jano. Porque se você não ora no tempo certo, apresentando o fim de um ciclo, não recebe as bênçãos daquela estação. Então, de onde vem o significado de Réveillon? Aí aqui já está caminhando para o final. De onde vem? Quanto à etimologia Réveillon, tem origem no verbo francês réveiller, que significa acordar ou reanimar, em sentido figurado. Assim, o Réveillon é o despertar de um novo ano. A gente ouve muito isso, né? Um despertar de um novo ano. Está acordado, despertar, reanimar, está em vigília, sentinela, né? Ou seja, as pessoas elas ficam acordadas porque a gente entende hoje, analisando, que a palavra fala que um dia começa no pôr do sol, de um pôr do sol a outro pôr do sol, né? Mas como estamos inseridos no calendário gregoriano e que às 24 horas inicia a meia-noite, então a pessoa fica em vigília, acordada, esperando receber o novo ano, tá? Fica ali em sentinela, em vigília. Gordo levantou a mão? Pode falar, meu filho. Shalom a todos. Leile, me tira uma dúvida. O ano que a gente virou lá na tua casa, começa ali, né? Aí eu tava aqui conversando com a Evaneide. Eu falei, sim, mas se já começa naquele dia e o mês de março? Aí eu tô aqui confuso. Pronto, vamos lá. Lembra, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei aqui no dia que existem duas marcações de tempo no calendário hebraico. E eu falei hoje também. Tem o calendário civil. Esse calendário civil inicia no Rosh Hashanah, né? Como a gente chama. Inicia no primeiro dia de Tisrei, tá? Que a gente considera o quê? Que é a festa de trombetas. Que a gente considera o quê? Que o ano virou. Ano civil. 5784 para 5785, tá? Esse é o ano civil. O que é esse ano civil? Aí já é uma tradição que é passada de pai para filho desde o início da criação. E eles consideram essa data o tempo em que Adão foi criado, o tempo que existe vida na Terra, tá? Então, Adão foi criado como se fosse o aniversário de Adão. Então, eles consideram isso. O ano novo civil. Vocês estão ouvindo porque acho que faltou energia, ficou oscilando aqui a energia. Aí, vamos lá. Pronto, vamos lá.
Então, esse ano é o aniversário de Adão, digamos assim, tem um ano novo civil, onde todos os judeus se reúnem para receber esse novo ano. Como vai acontecer agora, na virada do ano, essa questão de ano 2024 para 2025, tá? No mês de março, é o primeiro dia do ano, é o primeiro mês do ano. O mês que a gente estava era o 7º mês, tá? Mês de Tisrei, do mês de Elu para o mês de Tisrei, é 7º mês do calendário hebraico. Porém, é no 7º mês que vira o ano, do 5784 para 5785. No mês de Nissan, como tem lá em Levítico 23, tem lá dizendo o quê? Quando começa a contar a história também de Moisés, né? Quando Deus deu a ordem para ele, 4 dias antes, você vai pegar um carneiro e você vai deixar ele guardado esses 4 dias. E aí, no 14º dia, você vai matar, comer e rápido, não vai deixar nada para o outro dia, porque vocês vão sair do Egito depressa, né? Então, esse período, que foi o período da Páscoa, é que é considerado o primeiro mês do ano. O primeiro mês do calendário hebraico. Então, vai mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, no 7º mês, costuma acontecer o Rosh Hashanah, ou que a gente chama de cabeça, ou Rosh Chodesh, né? Que é a cabeça do ano. Nesse 7º mês, que é o mês de Tisrei, é que acontece essa virada do 5784 para 5785, tá? Então, tem dois, é como se tivesse 2 anos novos. Um é o ano religioso, que começa em março, que é o que está na Bíblia, que é o mês 1, e o ano civil, que inicia no mês 7. Deu para entender? Eu embolei mais. Responde aí, gordo. Deu para entender, Lili. Deu para entender? Deu. Assim, eu compreendi quando você contou 7, porque tudo se resume no número 7, né? Verdade. Porque a criação, 7 dias, né? 7 dias. No 7º dia, Deus descansou. Então, assim, eu compreendo que são 7 meses, não 12. Entendeu? Deu para... Não. São 12 meses. Eu sei, eu entendo que são 12 meses. Mas eu falo assim, questão do 7. Chegar no 7 e acaba e Chegou no começa de 7, novo. é o ano civil que muda. Eu entendi, pronto, entendi. Pronto, é isso mesmo. No 7º mês muda o ano civil, que é onde acontece festa de trombetas, isso, a partir da criação. Que aí é onde acontece Rosh Hashanah, festa de trombetas, e Yom Kippur, que é 10 dias depois, e festa de tabernáculos, tá? Acontece essas 3 festas no 7º mês, que é no finalzinho do outono, está entre as festas do outono, tá? As outras 4 festas acontecem justamente no mês de Nissan, que vem Páscoa, entre Nissan e o próximo mês que eu não lembro, que vai Páscoa, Pentecostes, né, que é 50 dias depois da Páscoa, aí vem... Quais são as outras, Sarinha? Esqueci. Páscoa, Pentecostes, que é Peça, que é a libertação do Egito. Pães Meu Deus, Asmos. esqueci as outras. Pães asmos, ou pães sem fermentos, e... No Cabanas é mesmo tabernáculo, já falou aqui, Cabanas é mesmo tabernáculo, é no final do ano, na festa de... É o da Torá. Não, o da Torá é depois de Cabanas. Ai, Não, gente, não passei aqui. não sei de Que Pentecostes. acontece também, logo depois de Pães Asmos. Primícias. Ô, Jesus. Primícias. Páscoa, Pentecoste, Pães Asmos e Primícias. Essas 4 já se cumpriram, né? Em Jesus. Morte de Jesus, quando os Pães Asmos, quando Jesus esteve morto, os pães sem fermento, Primícias quando Jesus ressuscitou, e Pentecoste quando desceu do Espírito Santo. E as próximas festas, essas festas acontecem na primavera. E as festas que acontecem depois são as que a gente participou, né? Que foi trombetas, que está em Rosh Hashanah, né? Na virada do ano 5784 para 5785, e Yom Kippur, que é a expiação, e tabernáculos. Essas festas estão lá. Tem comida, tem bebida, tem ornamentação, tem tudo isso que a gente gosta. Oh, Deus. Porém,
Então, a gente viu também aqui. Semana passada, a gente viu sobre Nimrod, né? Que era o pai de Tamuz, e Tamuz, o deus Sol, né? É como se fosse a reencarnação de Nimrod. Mas Nimrod, ele foi um grande rei, ele foi um grande líder, né? E ele fazia essas comemorações, né? Então tinha Gade, que era o deus de lá, que eles serviam. Gade, deus da fortuna e da sorte, que é homenageado com comida. E Mene, que é o deus do destino, que é homenageado com bebida. Aí a gente pode ler lá em Isaías, capítulo 65, versículo 11 e 12. Gente, é muita coisa. Depois eu vou passar todas essas referências para vocês. Esse texto que eu coloquei aqui está lá em Devarim 7, 25, que é Deuteronômio. Aí vejam só, sobre a questão de, será que eu devo pegar uma festa que é pagã e oferecer para Deus? O que vale a intenção do coração? Então, ó, lancem os seus deuses para queimarem no fogo. Não cobicem a prata e o ouro que há neles. Não os tomem para si. Caso contrário, vocês serão enganados por eles. Pois isso é abominação a Adonai, seu Elohim. Não levem para sua casa nada que seja abominação, ou vocês partilharam da maldição que está sobre isso. Abomine-o por completo, abomine-o de forma total, pois está separado para destruição. Olha que palavra forte. Aí eu lembrei que semana passada, quando eu estava lendo esse texto, que semana passada a gente estava conversando, a ideia perguntou sobre a árvore, né? E aí eu falei o exemplo de Quinha também. Tipo, sim, mas e as coisas que eu tenho? Eu vou fazer o quê? Eu dou para alguém? Ou eu devo jogar fora? Porque ela entendeu que deveria se desfazer. Aí quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, que tremendo. Lancem os seus deuses para queimarem no fogo, não cobicem a prata e o ouro que há neles. Não os tomem para si. Caso contrário, vocês serão enganados por eles, pois isso é abominação a Adonai, seu Elohim. Não levem para sua casa nada que seja abominação. É igual alguns bibelôs que a gente vê na rua, que a gente acha tão bonitinho. Tem um bibelozinho que a gente bota tipo Buda. Não sei se vocês já viram. Só que bota uns macaquinhos. Eles botam os macaquinhos nas posições de yoga, né? Ou tem uns que botam assim a mão aqui, outra aqui, outra aqui. E a gente acha bonitinho um negocinho para botar na estante. Tem uns elefantezinhos, que a gente vê uns elefantezinhos da Índia, todo cheio de penduricalho, né? A gente acha um negocinho bonitinho para botar de enfeite, sendo que essas coisas são feitas com outro fim, para adoração de outros deuses, em homenagem a outros deuses. Aí você diz, não, mas eu vou levar para casa lá e oro e consagrar ao Senhor. Aí como é que você vai consagrar uma coisa que foi feita para outro Deus, para o Senhor? Não levem para sua casa nada que seja abominação. Ou vocês partilharam a maldição que está sobre isso. Isso é forte, gente. Então, até isso a gente tem que ter cuidado, tá? Algumas tradições do Réveillon. A gente tem muitos ritos supersticiosos, né? Buzinas, solta rojões, bombas. Tem gente que come sopa de lentilha, né? Muitas coisas, guardam dinheiro, uma nota de dólar no bolso para poder atrair dinheiro. Presenteia Iemanjá com flores, com sabonetes, como a gente falou, né? Com a ideia de que todos os problemas sejam levados ao fundo do mar e devolvidos em formas de ondas, resultando em sorte para o ano que está por vir. E aí foi quando eu li isso aqui, lembrei da música que eu ouvi, né? A Dandalunda. Depois vocês botam só a letra para vocês verem, de Margareth Menezes. Romã. Lembra que a Romã também está na nossa festa do Rosh Hashanah? Romã. Só que aí qual é o ritual? Lá, a romã está relacionada à quantidade de sementes, para que o ano ele seja próspero, né? Com muitas sementes, com muitas bênçãos. E aqui a romã é o quê? Coma 7 romãs, 7 sementes de romã, e guarde-as com você na carteira. Por quê? A romã você não engole as sementes, né? Você mastiga ali, tira aquele negocinho, pega as sementes, bota dentro da carteira até o próximo Réveillon. Olha só. O número 7 é muito importante quando você faz simpatias, pois além dos 7 chakras, ainda tem 7 dias na semana. Que tal, gente? Lentilha. Diferente do que muitos pensam, a lentilha não simboliza a vida do dinheiro, e sim de fartura. Se a pessoa visa ter um ano farto e com muita comida, uma colher de lentilha na ceia do ano novo promete ser tiro e queda. Olha só. Uvas e avelãs também são consumidas para pedir fartura. Pular 7 ondas, como a gente já falou. Mesma coisa. Roupa branca. Branco veio lá também das tribos africanas, né? Que usavam trajes brancos, que significa paz e purificação espiritual.
também é uma homenagem a Iemanjá. Como é o vestido de Iemanjá lá naquelas imagens que a gente vê? Aquele vestido parece um vestido de sereia, um vestido de noiva de sereia na virada do ano. Vinho espumante. Nas religiões cristãs, o vinho é considerado sabedoria e vida. E por serem feitos com uvas, acredita-se que traz sorte e prosperidade para o novo ano. Muitas pessoas também, o deus Jano também, ele é responsável pela criação das guirlandas e da bênção de navios. Não sei se vocês já viram pessoas, eu não sei se acho que não fazem mais isso, mas antigamente em filmes mesmo a gente via pessoas pegarem tipo champanhe e quebrar no casco do navio, como se fosse desejando sorte. Quebrava o champanhe, a garrafa de champanhe cheia no casco do navio, né, dizendo que era para dar sorte. Né? Então, guirlandas e champanhe também nesse período, pois a mesma purifica as energias espirituais, né, as uvas, segundo o costume pagão. Nesse período, eles dizem que devem evitar consumo de aves. Os supersticiosos acreditam que na noite do Ano Novo não se deve consumir galinhas ou frangos, por exemplo, pois elas ciscam para trás, e isso significa atraso na vida. Aposte em que carne de porco ou peixes que se movimentam sempre para frente. Olha só. Frutas secas e cristalizadas. Figo, pêssego, ameixa, damasco e maçã, por exemplo, significam sorte e fatura para o próximo ano. Lingerie colorida, como a gente já falou antes também. A gente sabe que as cores emitem também frequências, tá? E tem pessoas, essa história realmente da paleta de cores é real, viu? Muitas vezes, mesmo a pessoa tendo a mesma cor que eu, a mesma cor de pele que eu, uma cor que fica bem em mim pode não ficar bem em outra pessoa. E isso está relacionado também à energia, à frequência que aquela cor ela emite, tá? Então, é que a cromobiologia estuda o significado das cores e como elas afetam a vida humana. E revela que, quando as cores são captadas pelos olhos, transmitem para o cérebro impulsos que resultam em mudanças comportamentais na vida. E isso aqui é verdade, viu? Itália. O Ano Novo é a mais pagã das festas na Itália, sendo recebido com fogos de artifícios que deixam todas as pessoas acordadas. Dizem que os que dormem na virada do ano dormirão todo o ano, e na noite de São Silvestre, lembra uma corrida que tem lá em São Paulo no final do ano, justo entre 30 e 31 de dezembro, a corrida de São Silvestre, santo cuja festa coincide com o último dia do ano. Tá? Até a corrida, aquela corrida, é consagrada a esse santo. Aí muitas vezes eles soltam fogos de artifício porque dizem que os demônios eles fogem com os fogos. Tá? Então esses fogos que soltam, os crentes, a gente solta na euforia, na alegria, na brincadeira, porque é bonita, etc. Mas a gente está fazendo parte de um ritual. Porque várias pessoas estão fazendo aquele mesmo ritual naquele momento, com consciência ou não. Né? Então, nos Estados Unidos, a virada do ano lá na Times Square, naquela avenida mais famosa, né? Em Portugal, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, costumam comer uma mistura feita com sobras das ceias, que são levadas ao forno. O ingrediente principal da chamada roupa velha é bacalhau cozido, com ovos, cebolas e batatas. Muita comida, né? Essa benção eu vou deixar para daqui a pouco. Então, muita comida, muita bebida, né? Essa daqui eu li para vocês semana passada. Esse texto de Jeremias 10, que fala sobre a árvore, né? Mas nada disso glorifica o nome do Senhor. O tempo, os dias, os meses, eles foram mudados para a adoração de sol, lua, planetas, deuses, tá? Então, eu botei essa imagem para vocês verem que no português a gente entende os dias da semana, mas esses dias, eles foram uma homenagem, esses nomes, principalmente em inglês, eles foram homenagens aos astros. Sunday, domingo, dia do sol. Então, o nosso Shabat foi transferido para o domingo, que é o dia do sol. Então, quem que é adorado no domingo? Deus Sol. Monday, o Monday, né, que está lá, Lua, Moon. Tuesday, que é a terça-feira, Marte, Mercúrio, Júpiter na quinta, Vênus na sexta e Saturno no sábado. Nada é em vão. Aí eu botei algumas imagens aí para vocês verem os nomes, né? E os deuses que são adorados nesses dias. Em contextos gerais, né? Então, nosso calendário, ele foi mudado, a gente já tem essa consciência,
Mas, para a glória de Deus, o Senhor ele tem nos chamado a atenção, para que quando a gente leia Daniel 7:25, a gente consiga entender onde aconteceu, quando aconteceu. Daniel 7:25 diz, proferirá palavras, aqui está falando das mudanças que aconteceriam, né? Através do espírito do anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O anticristo, a pessoa, ele ainda não foi revelado, mas a gente sabe que o espírito do anticristo já vem agindo desde sempre, né? A gente está caminhando para o final, gente. Em Atos 17:30 diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O Senhor não levou em conta o tempo de ignorância. Mas, naquele grande dia, aquele que morreu e ressuscitou vai julgar. Ai, meu Deus. João 8:32, que é um dos textos também que a gente faz parte, né, do nosso caminhar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para a glória de Deus. Tá? Então, a gente pode se reunir com a família, tanto no Ano Novo, quanto no Natal. A gente pode guardar qualquer dia da semana, considerando que primeiro dia da lua nova, que é o primeiro dia do mês, é praticamente impossível a gente conseguir guardar na comunidade que a gente vive, na cultura que a gente vive, né? Mas é a gente ter a consciência. E sempre essas viradas de mês, e depois, contando 7 dias a partir daquela virada do mês, né? Que é o Rosh Kodesh, há portais abertos, portais espirituais abertos. Então, se a gente se lembrar, a gente pode buscar orar mais nesses dias, ler mais a palavra, buscar mais conhecimento do Senhor, estar em família, reunidos, orando, buscando, e em nosso coração, orando, Senhor, liberta meu povo também, para a gente continuar se reunindo, mas não com esses rituais. Não precisa esperar até meia-noite para comer, não precisa usar uma cor específica naquele dia, com o intuito de atrair tal coisa. Não precisa fazer contagem regressiva para chegar, para aguardar um novo ano. Não, Senhor, não vai se repetir. Esse ciclo não vai se repetir na minha vida, tá? Que aí o Senhor, ele quer fazer algo novo em nós, através de nós. Ó, Sari, eu coloquei aqui as festas no final, pensei que não tinha botado aqui no slide, mas tá aí. E aí eu vou ler aqui a bênção, e conhecereis a verdade vos libertará. E aí eu vou ler aqui a bênção, para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei. Que é a benção final, que eu achei incrível. Que está lá em Números, na verdade, né? Números capítulo 6, a partir do versículo 24 ao versículo 26, com alguns acréscimos, mas essa parte que está escrita em português é a parte que está escrita aqui em hebraico. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença e derrame a paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso querido Adonai e Salvador. Eu vou mandar depois para vocês essa bênção para a gente ficar lá. E farei Adonai. Eu fico me acabando aqui. Felipe e Laurinha, você acaba de rir de minha cara. Porque eu acho muito massa, eu acho muito linda essa língua. Meu sonho. Né? Então eu quero saber de vocês, gente. E aí, como foi? Dormiram? Assistiram até o final? Alguém tem alguma observação? Dai corações. Falem aí alguma coisa. Vocês hoje ficaram muito caladinhos. Eu falei que nem... Foi bem, Saladizinha, como sempre tem sido. Agora pronto, vai querer falar também. Tem sido uma bênção, né? Esse despertar que o Senhor tem trazido. E aí eu tenho visto outras coisas também, que em relação a algumas promessas que tem, em relação às 10 tribos perdidas. Aí eu já estou viajando aqui, viu, gente? Mas o fato de que Jesus, né, através, e o Espírito Santo, na verdade, que fala assim, que o Mashiach que tem essa função de trazer aqueles que estão dispersos.
E aí esse movimento que tantas pessoas têm de se voltar para a tradição mesmo, para os mandamentos, para o que Deus deixou na sua palavra, para os que estão inconformados com esse olhar que nos ensinaram a ter essa ótica romana e estão parando para voltar para esse olhar judaico, né? O olhar de quem escreveu, de quem recebeu esse mistério. Eu tenho ficado bem maravilhada com isso, porque eu tenho visto que não é só com a gente, existem mais pessoas. Isso é um sinal que o Pai está movimentando as coisas, né? E que nós somos muito honrados porque nós estamos aqui buscando. Tá mudo, Lelizinha. Eu tô aqui falando. Pois, o Senhor, hoje a gente tem acesso a mais informações. Então, como a gente estudou aqui, o Senhor ele tem trazido isso, a gente tem acesso. Então, se a gente quiser, o Senhor ele vai revelar. E o Senhor diz, aquele que tem sede, aquele que quer, aquele que tem fome. Sabe? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Venha a mim, sabe? E compre de graça. O Senhor, ele tem uma forma maravilhosa de trabalhar, e ele tem nos ensinado isso pela misericórdia dele. Eu mesmo tenho muita fome de aprender, eu tenho muita vontade de aprender mais. E de compartilhar coisas que a gente ainda não conversou, sabe? Por isso que, de certa forma, esse grupo, acaba sendo mais restrito, porque muitas coisas que a gente conversa aqui, muitas pessoas ainda não estão preparadas, ainda não querem ouvir, ainda não estão preparadas para ouvir, né? Mas eu creio que, com o tempo, o Senhor, ele vai revelando, como o Charinha falou, ele vai revelando, e graças a Deus, muitas pessoas estão acordando, né? O Senhor tem despertado para a glória dele, para que a gente encha a nossa botija. A gente precisa encher nossa botija, deixar ela cheia. Para a glória de Deus. Lelizinha, Pode falar. shalom. Shalom. Você falando aí que tem muito conhecimento para aprender, eu fico tão constrangido, eu fico envergonhado, viu? Porque tu passa tanto conhecimento pra gente e eu fico aqui pensando, rapaz, eu não sei nada, o que é que eu vou fazer da minha vida? E tu ainda tem mais coisa para aprender, mas às vezes eu fico viajando aqui. Será que Jesus pegou ele, fez a mesma coisa que fez com João, levou ela no céu e passou um pouquinho ali, deu uma pincelada e trouxe ela de volta para. Porque Meu não tem sonho. não, hein? Tanto de ano a gente vira ano e ensaiando, e não tem um filho de Deus que dê um direcionamento relacionado a isso. E para mim, até então, era tudo normalidade e eu andava cheio. Agora que eu me descobri que eu tô vazio e muito vazio, né? Mas eu tenho buscado muito, eu tô tentando mergulhar o máximo para tentar recuperar esse tempo perdido, né? Na verdade, esse tempo que não foi roubado, né? E aí tem a questão do tempo do crono, né? O Kairos, né? Que o bom é esse, que no Kairos você tem como recuperar muito. E eu fico maravilhado demais com cada aula, com cada. Tem muita coisa que você não pega 100%, mas também não vai conseguir pegar em uma aula. Muita coisa que eu anoto e tal, porque é informações que quem tá de fora escutando aqui, você fica viajando, rapaz, essa bicha tá ficando doida, ou não sei o que, onde é essa não, Jesus, me ajuda aí. É muita informação. Aí você fica pensando, o que é que vai fazer agora com toda essa informação? Porque eu sou aquele tipo de cara que, tipo, se eu sei algo que tá certo e tô ouvindo quem tá do meu lado não tá no caminho certo, eu fico agoniado para tentar dar uma injetada. E muitas pessoas se afastaram de mim ao longo da minha caminhada justamente por isso, pelo meu posicionamento. E agora, recebendo tanta informação dessa aí, eu tenho que me consagrar muito para o Senhor ter misericórdia de minha vida. Eu não sei, não. Aí, interessante que uns dias atrás aí, no Instagram da igreja, né, o pessoal colocou lá um TBT, e um dos TBT tinha virada de ano. E na verdade, de ano tá lá, nitidamente, você lá no público, tava no louvor, Jutsi e Laurinha embaixo, e todo mundo já tinha já se abraçando e parabenizando e tal. E depois de todo esse movimento, você vai olhar com detalhes, vocês ainda estão com cálice e com pão na mão ainda. Essa galera é doida, se perderam muito tempo. Todo mundo já ceiou e a galera tá esperando o que ainda? Rapaz, é algo sério, ué. É algo profundo de Deus aí, viu? Que é só Jesus mesmo nas nossas vidas. O negócio é sério. Por isso é que a questão do posicionamento é importante. Chega uma hora que você precisa se posicionar. Esse ano mesmo eu fiquei muito incomodada, porque já eram coisas que eu já sabia. Como muitas outras coisas, sabe? Só que pelo fato de você estar inserido numa situação e até em posição de liderança e tudo. Então tem algumas coisas que você vê que não bate, não condiz mais. Aí você fica, e agora, o que eu faço? Aí eu lembro que na virada desse ano mesmo, que do ano passado, parece uma coisa, eu não lembro se eu cantei na do ano passado, mas eu sei que esse ano, o pessoal, eles gostam de cantar todo mundo junto, né?
Só que durante, aí tem aquele processo todo da contagem regressiva, de pular, de cantar, e eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? E aí eu fiquei parada, segurando um microfone, cantando, só cantando. Mas não dei feliz ano novo para ninguém. Abracei quem vinha me abraçar, eu abracei. Deus te abençoe. Sabe? Mas não fiz a contagem e fiquei assim. Eu digo, Deus, não tá certo, eu não me sinto bem. Eu fiquei me sentindo assim, perdida. Não sei se vocês entendem, gente, porque é algo muito, muito pessoal, sabe? E é aquela sensação, às vezes você vê as pessoas ali e você olha assim, com quem que eu posso compartilhar isso? Com quem que eu posso falar sobre isso? Porque as pessoas vão dizer que nada, não tem nada a ver isso. Oxe, tu tá doida? Sabe? Como eu fui chamada e fui excluída, e às vezes eu tentava conversar com algumas pessoas, as pessoas não entendiam, parece que eu estava falando hebraico já, sabe? Aí eu digo, não, Senhor, um dia se o Senhor quiser que eu converse com alguém sobre isso, amém. E se não, amém também. Só que chega um momento que você tem que ser radical e se posicionar mesmo. E dizer, não vou participar disso, não quero. Aí, se alguém perguntar, mas por que você não vai participar disso desse jeito? Por que você não vai fazer assim, dessa forma? Aí é uma oportunidade que você tem de falar, né? Porque isso é uma festa pagã, porque isso tudo que acontece nessa noite são rituais que vêm desde lá do início de Roma. Entende? E aí a gente vai se posicionando. Eu imagino assim. Eu falei, não vou mais ficar em comunhão, não vou mais ficar em vigília, esperando um novo ano chegar, que eu sei para quem é consagrado, para estar lá contando os segundos para chegar a virada daquele ano, e ainda com pão, com a representação do corpo e do sangue de Cristo na mão. Entende? Então, para eu não escandalizar ninguém, eu prefiro o quê? Não ir dormir, vou dormir. Mas é algo de lei, porque eu fui convencida disso. No tempo da ignorância, o Senhor perdoava. Mas e agora? Entende? Semana passada, eu fui na casa de um parente, né? Mais próximo, e aí, referente à questão do Natal. Tinha árvore de Natal lá e tal, e aí eu fui questionar e peguei a Bíblia e comentei sobre. Aí eu fui chamado de radical. Ele disse, não, a gente viveu a vida toda assim, o seu pastor, o meu pastor. Aí falam uns pastores da mídia aí, da internet, e a galera toda, ninguém nunca falou nada, tu tirou isso da onde e tal, e tal. Eu disse, rapaz, o negócio tá... Agora eu vou lhe falar. Porque Jesus, ele dá a cada um na medida certa, né? E o Senhor tem lhe dado muita sabedoria. Por quê? Porque se eu tivesse todo esse embasamento que você tem, com toda certeza, por me conhecer, eu já tinha ido lá no gabinete do pastor e ver qual era o posicionamento dele. Eu já ia falar isso. O pior é esse, que quem está na linha de frente com todo esse conhecimento, como é que vai se posicionar com a galera? Como é que você vai se posicionar lá no público? Eu tô sentindo um pouquinho da sua dor aí, porque o negócio é estreito. Na frente da escola bíblica dominical, na frente de ministério e tal, e você não poder... É orar muito, viu? Porque é complicado. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Muitas vezes eu vou chorar. Muitas vezes, quando eu falo alguma coisa assim, eu fico, meu Deus, isso aí não... Mas sou eu fico quietinha. Eu fico quietinha. Sabe? Porque eu sei que é uma coisa que tá na vida da gente, desde pequeno, gente. Não vai mudar assim. Não vai. Então, o Senhor, ele começa a despertar as pessoas aos pouquinhos, as pessoas vão se chegando, e a gente vai conversando, aí a pessoa vai para a Bíblia, e aí diz, faz sentido. Entende? Porque não sou eu que convenço. Eu gosto muito de trazer perguntas e deixar a pessoa, de levantar, fazer indagações, e a pessoa ir buscar. Aí, se a pessoa voltar e perguntar alguma coisa, eu digo, pronto, agora a gente vai conversando, sabe? Porque não adianta eu empurrar a goela abaixo, porque não vai, porque as pessoas vão... E muitas vezes a pessoa não vai me chamar de herege na cara, porque às vezes fica, oxe, misericórdia, mas se afasta, entende? E na questão de quando a gente relata algo que a gente vai para a Bíblia, a pessoa acaba entendendo, não é bem assim, não. É mais para quem tem muito embasamento. Eu ainda não tenho, não estou nessa pegada. Aí não é só você levar para a Bíblia, é você levar para a Bíblia e muita unção, e embasamento, e livros por fora, e estudo, e muita consagração. Porque às vezes você leva para a Bíblia, só que na nossa versão que a gente lê, o contexto está lá meio que distorcido, que a pessoa não consegue pegar exatamente. É complexo. E muita coisa também não tem tudo na Bíblia. A Bíblia fala sobre todos os assuntos. Qualquer coisa que a gente precisar, tem na Bíblia. Mas não tem toda a história de tudo que aconteceu escrito na Bíblia. Nem todos os milagres de Jesus estão escritos na Bíblia. Não teria condições de escrever. Entende? Mas a Bíblia mostra o caminho para que a gente, com a ajuda do Espírito Santo, a gente encontre o lugar. Dai levantou a mão e Gordo também. Pode falar, Dai. Tu tinha levantado primeiro, depois Gordo fala. Mas o negócio é brabo mesmo. Tem hora que eu fico pensando assim, eu sei que isso não é nem pensamento de uma pessoa ter. Mas eu falo, tem gente construir uma arca para nós, não. Um monte de doido.
Ai, mulher, socorro, Deus. A misericórdia de Deus é grande demais, viu? Mulher, porque eu vou te falar, viu? O negócio Ô, é estreito. ô, Agora, Dai, assim, só para mim encerrar minha fala rapidinho, uma coisa que eu me apego muito, com todo esse descortinamento que nós estamos tendo, essa oportunidade, como Sarinha falou, o César também falou, né? Que a gente está percebendo que não está ficando só em nós, a gente percebe que outras pessoas também estão tendo esse conhecimento da verdade. Uma coisa que eu sempre recordo é que você fala assim: tem me aproximado de Deus? Se tem me aproximado de Deus, então faz sentido. Então, assim, sempre que eu fico questionando muito algum assunto assim que a gente vê nos estudos, a primeira pergunta que eu faço para mim mesma: isso tem me aproximado de Deus? E eu, desde que você me incluiu nesse estudo, eu posso dizer assim que eu só tenho me achegado mais a Deus, sabe? Cada dia mais e mais, mesmo eu não tendo ainda uma rotina, né? Porque, como você já sabe, eu estou tentando voltar para a Batista Missionária, isso é um processo aos poucos, mas eu ainda não tenho uma rotina igrejal, vamos dizer assim. Mas, assim, eu me sinto tão perto de Deus, como eu converso com você, assim, para mim faz muito sentido, sabe? Para mim tem feito muito sentido. É impossível a gente não beber dessa fonte que está jorrando. Eu tenho compreendido tudo? Não. Tem coisa que eu fico assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com a cabeça de Leila? Igual o César falou, por que não passou aqui um tiquinho dessa unção na minha? Porque minha filha, você tem um cabeção que armazena coisa, viu? Porque, a Leilizinha, o calendário mesmo, eu me embaraço ainda no calendário. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda de entender o calendário. Essa contagem aí mesmo, essa pergunta que Gordo fez, aí você explicou, ficou claro, mas ao mesmo tempo eu falei, não, tá dando um nó, mas eu tenho tentado buscar, ler, sabe, os livros que você passa eu leio, o que eu não consigo ler lá no PDF, eu começo a adquirir o físico mesmo para me deixar na minha cara, para mim poder ler. É assim, minha irmã, vamos ficar tudo doido, mas vamos aprender. Érica fica dizendo, a gente vai ser preso. A Ai, gente vai ser ai. tudo preso. Eu digo, minha filha, ô. faz parte do caminho. Mas o Senhor faz algumas coisas na nossa vida que a gente não entende em certos momentos e tal. E com o passar dos dias, o Senhor vai trazendo a revelação com o tempo e as coisas de Deus é maravilhosa demais. Relacionado o calendário aí, você falou que não entende muita coisa, você já está na frente, porque eu não entendo é nada. Até agora eu não copiei nada. Mas eu vou, Oh, Jesus. qualquer dia eu aprendo, eu tenho paciência. Mas nós vamos aprender em nome de Jesus. Sim. Amém. Gordo disse que quer falar também, tinha levantado a mão. Aí, Não Gordo, sabe. vou pedir para Gordo fazer a oração final. Já falar e já encerrar. Sarinha botou aqui, pode seguir. Pronto. Aí eu vou pedir, Gordo, para tu... Estou muito feliz porque eu não estou sozinha. Que sou doida. Oh, Deus. Que misericórdia de nós. É um segurando no braço do outro, viu, Lai? Gordo, tu fala e tu já faz a oração, tá bom? Abençoando a gente. Beleza, amigo. Eu sempre converso com a Evaneide aqui. A Evaneide mais comigo, porque eu fico mais calado dentro de casa. Ela fala que o que a gente está vivendo hoje não é para sair dizendo para todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para receber essas informações que a gente está vivendo. Porque muita gente vai escandalizar a gente. E se alguém sentir ficar curioso em querer saber o porquê a gente mudou, aí a gente solta alguns spoilers devagarzinho. Não solta tudo de vez, não. Porque senão vai bananar tudo. Eu tive uma experiência uns dias atrás. Eu encontrei com um pastor, né? Aí eu falei tudo que eu tava sentindo, o que eu tava seguindo, algumas pessoas e tal e tudo. E aí o cara não queria falar sobre isso. Não tava, assim, no momento deu uma importância, mas depois não deu importância mais. Aí depois a Evanete chegou em casa e falou comigo, falou, ó, eu sei que você tá nesse mover de Deus, tá mudado, tá tudo. Agora, nem todo mundo tá preparado para essa mudança, não. Porque muita gente acha que só essa mudançazinha depois volta de novo para o seu lugar. Mas assim, se você for conversar, converse em outras coisas, não fica conversando esses negócios, não. Que é para você não escandalizar. E não é todo mundo que está preparado para isso. Então, assim, até para nós mesmos, até você mesmo, para chegar a gente, você teve cautela. A gente foi tendo interesse, a gente procurou você para fazer isso aí, para conversar. Eu lembro que Evaneide falou com você uma vez na igreja, a Erika também falou, para fazer um grupo até chegar onde a gente chegou hoje, né? Já tem um tempão já que a gente já vinha conversando sobre essas coisas. Eu também não tinha te dado muita pilha para você, para poder me aprofundar nesse assunto. E a gente já conversava isso já tem um tempão, desde quando você conheceu, teve essa mente aberta, esse virar de chave na sua mente, entendeu? Você
transmitir para as pessoas mais próximas. Eu lembro que você falou assim, eu nem sei como que eu vou chegar para minha família para contar tudo isso aqui, que eu estou vivendo isso. As únicas pessoas que eu tenho para conversar é com vocês. E mesmo assim, a gente ainda não acatou 100%, ficou ali mergulhando ali no raso, então, essas coisas assim. Mas graças a Deus que a gente se aprofundou, nós se achamos e estamos aqui no grupo. E assim, quando cada um de nós que está no grupo, que está vivendo essa nova experiência, até eu mesmo, vou tentar me policiar mais, para quando a gente for estar conversando com outras pessoas, soltando os spoilers devagarzinho, outras coisas. Se quiser ouvir bem, se não, se retém ali, pega a tua benção e cada benção que ele não quis ouvir, e aí você vai ser edificado. Entendeu? Então, assim, é a gente se manter no controle e dá tudo certo. Já pode orar já finalizando Amém. ou quer falar mais alguma coisa? Amém. Pode orar. Pode orar. Espírito Santo de Tem Deus, gente muito que já quer obrigado. sair voando. Ô, César. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é rico em conhecimento. Muito obrigado por nós estar vivendo nesse tempo e sermos agraciados pelo teu conhecimento, Jesus. Traga a nós. O Senhor venha abençoar a vida dele, Jesus, trazer mais conhecimento para abençoar nossas vidas e que a gente venha abençoar outras vidas através de nós. O Senhor venha estar, Jesus, sempre nos confrontando para que nós olhamos para nós mesmos e haja mudança em nós. O Senhor venha estar sempre estabelecendo o teu amor, a tua esperança, a tua fé, a tua bondade, Jesus. Não retire de nós o teu Espírito, mas que o Espírito Santo de Deus em nós venha revelar coisas grandes que estão ocultas e que está sendo trago a nós. Essas coisas que foram escondidas de muitos e muitos anos, o Senhor está trazendo à tona sobre nossas vidas. Muito obrigado por ter esse privilégio, Jesus. Somos essas pessoas que estamos tendo esse privilégio. Então, continua nos abençoando, nos enchendo do teu conhecimento. E assim eu te peço te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, viu? Próximo estudo eu vou estar avisando a vocês. Vamos ver se a gente consegue já entrar nos dons. Agora que a gente finalizou essa questão das festas. Próximas festas agora só na primavera, né? Que a gente vai passar para estudar. Estudar e viver, né? Páscoa, primícias, pães asmos e Pentecostes. Aí vamos entrar nos dons espirituais, né? E mais algumas coisas que o Senhor ele quer trazer para nós. Deus abençoe vocês. Um cheiro. E obrigada, viu? Sua linda, sua linda, sua linda. Ô, gente, amo vocês. Deus abençoe, Jaque. Tchau.